Estamos no Abril Azul e esse mês foi estabelecido esse mês especial de conscientização, né, pela Organização das Nações Unidas como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno, informar, ou seja, o grande objetivo é combater o preconceito que ainda é muito grande quando o assunto é autismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma em cada 160 crianças no mundo inteirinho tem autismo. E como lidar com adolescentes autistas? Já parou para pensar nisso? A gente fala muito, né, das crianças, mas e os adolescentes autistas? Como que a gente deve proceder? Como lidar com eles? Até porque essa é uma fase naturalmente, né, cheia de transformações. É sobre esse assunto que eu vou conversar a partir de agora. Eu já vou virar para cá para chamar o Fábio Carvalho, que é terapeuta ocupacional. Bom dia, Fábio. Muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana. É um prazer falar com você. Fábio, como que é essa transformação da criança autista para a adolescência? Quais os principais desafios? Olha, Juliana, a gente tem que entender o processo de adolescência, né? Típica, né? Então, a primeira questão que aparece é a mudança, a puberdade, aquilo que se chama puberdade e adolescência enquanto um processo mais amplo, né? A puberdade é aquele período de mudança fisiológica em que os hormônios começam a construir, se desenvolver nos jovens, nas crianças, e fazendo mudanças físicas, hormonais, e construindo, desenvolvendo, favorecendo o desenvolvimento das características sexuais secundárias, e que aí prepara o jovem para a vida reprodutiva, né? Então, nesse sentido, é um marco, né? E a adolescência, enquanto um processo mais amplo, do ponto de vista físico, psicológico, social, ela cria uma série de demandas. A gente sabe de todos esses processos de mudança do corpo, né? Que traz uma certa insegurança, né, para os jovens, né? E um certo desentendimento quanto o que está acontecendo com eles, né? Do ponto de vista psicológico também, então há aquelas mudanças, né? Os enfrentamentos, a busca da identidade, o enfrentamento dos padrões culturais e sociais também junto com a família, né? Uma certa rebeldia, a questão de buscar identificação com novos grupos, né? E do ponto de vista social, né? Também a procura da questão da profissionalização, da busca da sua identidade profissional, a preparação para o trabalho ou para a formação universitária, para aqueles que têm condição ou uma habilitação técnica também para a vida profissional. Nesse sentido aí, a gente tem que pensar a adolescência do jovem autista também, né? Como é que eles ingressam nesse processo. É um processo também que vai colocar em foco a questão do relacionamento social, vai colocar em foco a questão dos comportamentos e das suas habilidades profissionais, né? E também a comunicação, né? A linguagem. Fábio, só interromper você rapidinho para te fazer uma pergunta que você falou, para a gente não perder esse fiozinho da meada. Como que a gente pode, quais são as orientações que você, ao longo da sua experiência, lidando inclusive com esses adolescentes autistas, como que é possível ajudar esse adolescente na socialização, por exemplo? Então, o trabalho que eu desenvolvo já há quase 10 anos é um trabalho de grupo, né? Trabalho de grupo com adolescentes, né? Em geral, o início do tratamento dos autistas, eles acontece de uma maneira individualizada. As técnicas promovem o atendimento individualizado.
nessa fase da adolescência, eu acho que é importante que a gente ofereça uma modalidade terapêutica para eles, que é o grupo, né? Então, introduzir o adolescente nesse processo grupal é um benefício que a gente promove para ajudá-los nessas limitações e dificuldades que vieram se desenvolvendo e vieram sendo tratadas há algum tempo, né? Então, essas exigências que eu disse acerca da adolescência normal, elas são acentuadas para o sujeito autista, né? Então, a linguagem, a comunicação, a socialização e a participação no processo de grupo, que vai criar um estímulo para que ele interaja com outros colegas, ele possa realizar diferentes atividades, ele possa participar da comunidade, ele possa desenvolver atividades sociais mais amplas na comunidade, são alternativas que vão promover e vão estimular a que ele adquira, que aí ele ganhe habilidades que favoreçam exatamente esses focos de dificuldades que eles apresentam. Fábio, existe algum suporte ou algum serviço aqui na nossa região de Campinas, por exemplo, para esses adolescentes autistas? Olha, a gente tem que pensar assim, a rede pública, qual é a oferta que a rede pública oferece para os adolescentes? São os CAPs-I, aquele chamado CAPs-I para a infância e para a adolescência, né? A gente também pensa em outras alternativas também que são importantes, porque as etapas da adolescência, ela pressupõe o quê? A questão da capacitação, a questão da habilitação acadêmica, a questão do trabalho e a questão da socialização. Então, a gente tem que pensar em recursos que possam oferecer trabalho para esses jovens, instituições e escolas que possam acolhê-los e incluí-los de uma forma adequada, né? E perspectivas para aqueles que estão no nível de apoio 1, o acesso à universidade, né? Então, nós devemos pensar quais recursos a rede pública oferece ou as instituições ou as ONGs estão preparadas para fazer esse tipo de serviço. Uma outra alternativa que a gente tem que pensar são os centros de convivência para aqueles jovens que estão no nível 3 ou no nível 2 e que precisam de um suporte mais amplo do ponto de vista técnico, do ponto de vista social, porque essas etapas acadêmicas, elas às vezes se encerram, né? As etapas de formação técnica também são limitadas e para eles o que é importante é que eles tenham lugares que possam fazer um acompanhamento no sentido da convivência social, na interação social. Então, essa é uma das perspectivas que a gente tem. Agora, nós sabemos o quanto que a rede pública ainda é bastante limitada nesse sentido. Agora, Fábio, você traz aí pontos super importantes em relação a essa socialização e interação, inclusive não apenas entre autistas, né, mas sociedade como um todo. E a gente percebe que ainda há muito preconceito, as pessoas não sabem como lidar não entendem bem o que é o autismo, não sabem como lidar com autistas muitas vezes. E isso, na tua experiência, em todos esses anos trabalhando, inclusive, com esse público, com essas pessoas, você percebe que ainda há muito que ser feito em relação a isso? Em relação à sociedade compreender e aceitar e saber lidar com os autistas? Juliana, essa é uma questão fundamental, né? Porque eu acho que nós temos que agregar forças para que, então, temos que unir forças dos pais, dos profissionais e dos próprios adolescentes
que são capazes de criar movimentos de inclusão, né? A gente houve agora um evento em São Paulo que fala exatamente da questão da inclusão e da permanência dos autistas nas universidades. Então, tem um movimento muito forte que está unindo o poder público, políticos, associações de pais, profissionais, para debater essa questão. Inclusive, a questão da intersecção de várias situações que os autistas também vivenciam duplicadas. Por exemplo, a questão dos negros autistas, da questão da sexualidade, do gênero e o autismo, não é? Então, quando se associa ao autismo vários outros núcleos de pessoas que são discriminadas, amplia-se mais ainda a demanda por a participação e a associação e a criação de grupos que possam defender a inclusão, a participação e a permanência dessas pessoas na comunidade e na sociedade. E reivindicando coisas que possam favorecer e a inclusão e aceitação dos grupos minoritários e os grupos de autistas também, né? Então, há um movimento muito forte, né? A gente está vendo que os grupos estão se organizando para defender esses direitos que estão previstos aí na Constituição, estão previstos aí pela Organização Mundial de Saúde, e a gente tem que trabalhar também com os CAPs e com os CRAs, que são aquelas unidades tanto para a saúde quanto para a questão da assistência social. Muito obrigada, viu, Fábio, pelas suas informações. É nosso papel também aqui trazer esse conteúdo, trazer essas informações para que as pessoas possam exatamente saber do que se trata, saber como lidar com o autismo. Não à toa existe um mês inteiro para se falar sobre isso, o Abril Azul. Mais uma vez, muito obrigada. Conversamos com o Fábio Carvalho, ele que é terapeuta ocupacional, trazendo luz ainda mais a esse tema tão importante. Obrigada, Fábio.